Salve, salve galera, bem-vindo a mais esse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre como você começar na programação em si, né? Os primeiros passos com lógica de programação. E, diferentemente de outras pessoas e em consonância com muitas outras pessoas, eu te digo que você deve começar já com o JavaScript, né? Uma das motivações principais para mim dizer que você deve começar com o JavaScript é que uma hora ou outra você vai acabar tendo que aprender JavaScript, né? Principalmente se você tiver interessado na área web. Se a gente não está falando de web, aí é outro assunto, né? Mas aqui no canal temos aí um viés para desenvolvimento web, certo? E JavaScript, ela é a única linguagem que os navegadores interpretam. Então, quando você clica um botão numa página qualquer e aparece alguma coisa na tela, aquilo foi feito com JavaScript, certo? Então, interatividade na web, em sites, é feita com JavaScript. Não é possível, de forma aí tradicional, trivial, você fazer esse tipo de interação usando outras linguagens de programação. Então, vamos aprender JavaScript. O primeiro passo de JavaScript que eu indico aqui na nossa trilha de estudos. Então, no nosso site aqui, irmãos.dev, você vai encontrar aqui, além dos nossos links, aqui a trilha de estudos e a trilha de projetos. Basicamente é o mesmo conteúdo, né? Mas a trilha de projetos tem só os projetos, só os desafios em si. Enquanto na trilha de estudos, você vai encontrar um material de apoio. Então, vindo aqui na trilha de estudos e a gente vindo aqui na parte de JavaScript, né? Você vai encontrar aqui na parte de projetos, né? Enfim, tem todo um texto aqui, um texto de apoio. Você vai encontrar muitos links de artigo, vídeos, curso, enfim. Mas o foco do vídeo de hoje é falar aqui sobre os desafios. E por que que a gente já fala logo em desafio na hora que a gente está falando de aprender a programar, né? Eu não acredito em você ficar horas e horas e dias e meses e sei lá quanto tempo de cara na teoria. Eu prefiro pegar logo o projeto, né, e fazer o passo contrário, tipo engenharia reversa, né? E eu te indico fazer isso também. Pega aqui e acompanha comigo o que é que você vai ter que fazer. E aí depois você vai estudando a linguagem, você vai pegando a teoria, até o momento que você lembra: ah, eu acho que agora eu já tô confiante em resolver aquele projeto, aquele desafio, certo? Então, igual em vestibular, por exemplo, Enem, muitas das vezes eu prefiro, e isso é uma técnica real, né? Você lê as alternativas da questão para depois você ler o texto, né? Que se você conhece qual é a pergunta e quais são as alternativas, é mais fácil você ler o texto depois disso, porque você já tem uma perspectiva do que é que será perguntado. Você não está lendo o texto logo de cara para depois ver qual é a questão. Você já está com a questão em mente na hora que você está lendo o texto. Então é mais ou menos a mesma técnica aí que eu estou sugerindo que você fazer. Dá uma olhada aqui o que é que você vai ter que fazer. Basicamente isso aqui são links que vão te direcionar para a plataforma Bcrowd, certo? Então se você nunca entrou, né, vai te pedir para fazer login. No caso eu já estou logado aqui. E a média 2 é esse desafio aqui, média 2. Então, o que é essa plataforma? Essa plataforma chamada Bcrowd é um site que te dá um desafio, te dá um espaço aqui para você colocar a solução em formato de código e ela vai te falar se você está certo ou se você está errado, né? Vamos fazer aqui de forma rápida, né? Eu não vou ler exatamente o enunciado, não, mas note aqui que você tem uma descrição, ele explica o que ele vai inserir no seu código e o que ele espera ver resultado do seu código, né? E tem aqui os exemplos. Então, o que seria aí uma entrada, né? Quer dizer que o seu código vai ler informações que o Bcrowd está dando e o seu código vai processar aquelas informações e dar um resultado, né? Então, é uma entrada, o seu código é o processamento
e a saída que o seu código produziu. Então, o Bcrowd funciona dessa maneira. Então, ele te dá aqui os números 5, 6 e 7, e ele quer que o seu código fale que a média é 6.3, certo? Então, tem aqui alguns exemplos, e basicamente todos os desafios do Bcrowd são assim. Ele te dá aqui um contexto, né, exemplos de entrada e exemplos de saída. Então, o seu código tem que dar certinho aqui a saída, certo? E aqui está a parte que você coloca o seu código em si, certo? No caso, ele ainda te aceita várias e várias linguagens. Isso aqui não é exclusivo para JavaScript. Então, às vezes você está aí falando, mas eu não gosto, não quero saber de JavaScript, né? Eu quero saber de C#, de C ou Java, sei lá, né? Mas aqui para a gente continuar, vamos colocar aqui o JavaScript. Ele já vai te dar um formato padrão aqui, né? Sobre de como que é o começo aqui do seu código para você continuar aqui embaixo, né? Mas eu não acho que é muito conveniente você codar aqui, não, certo? Não te dá aí muitas possibilidades que, por exemplo, o VS Code vai te dar, certo? Então, o VS Code é mais fácil, mais simples de trabalhar e é onde que vai ser aí a grande parte da sua vida de programação. Vai ser dentro, que não seja o VS Code, mas vai ser uma ferramenta parecida, né? Seja ali Visual Studio, alguma coisa da JetBrains, ou enfim, né? Uma IDE. Ou um editor de texto como Neovim, enfim, estou falando outras coisas que eu acho que não tem a ver, né? Pode até te confundir. Mas enfim, para facilitar aqui, né? Para não ter que escrever o código, esse aqui é o código que soluciona esses desafios, certo? Então, eu vou colar aqui para ser mais ágil, né? Então, coloquei a solução do meu código aqui. Eu coloquei uma alternativa, né? Mas vamos tirar aqui esse ou, né? E vamos enviar. Então, enviando, ele vai processar. O que é esse processamento? Ele está colocando aqueles números no seu código e vendo o que está resultando, né? Então, ele pegou casos de testes, colocou no seu código e verificou se a saída que o seu código produziu é igual à saída que ele esperava. Então, se ele está esperando que a média é 6.3 e seu código falou que a média é 5, quer dizer que está errado, não é verdade? Então, ele vai falar que está errado. No nosso caso aqui, a resposta foi aceita, né? Vamos editar o código aqui ligeiramente para a gente ver esse exemplo aqui de quando dá errado, né? Então, editei um número aqui, uma constante, só para a gente ver aqui que ele vai falar que deu ruim. Ó. Então, a resposta está errada, certo? Então, basicamente é isso. Eu separei aqui 18 exercícios, certo? E por que eu separei isso, né? Gente, dá uma olhada aqui na quantidade de desafios que existem, né? Só na parte de iniciante. Só na parte de iniciante, temos aqui 14 páginas de exercício. Né? Não faz sentido você fazer esses exercícios todos um por um. Não é isso que vai te fazer ser aí um bom programador, né? Então, tem muito exercício que é repetido. Então, se você pegar aqui, por exemplo, esses 4, 5 primeiros, eles são só repetição da mesma coisa. Eles fazem mais ou menos o mesmo tipo de código de forma diferente, certo? Então, eu separei esses 18 exercícios porque eles abordam a maior parte da lógica de programação básica, vamos dizer assim, né? Então, você fazendo esses 18 exercícios, você vai conseguir ter uma compreensão muito boa, né, de como que é desenvolver um algoritmo para resolver um problema. Tem muitos aqui desafiadores, né? Matriz quadrada, eu acho que, pelo menos a Dani, foi o exercício que ela teve mais dificuldade. Então, você que está vendo os vídeos da Dani, está acompanhando o progresso dela, você pode seguir os passos dela. Ela realmente fez todos esses exercícios, beleza?
Alguns são difíceis, vai dar um pouquinho de trabalho, mas é na dificuldade que a gente evolui, né? Então não tenha medo de bater com a cara na parede aqui de jeito nenhum, né? E um pouquinho depois que você vai ver nesse texto, que eu separei um repositório aqui também, né? E o que é esse repositório? Se você clicar nesse link aqui, ele vai te jogar para essa página aqui, que é um repositório aqui do GitHub que eu separei. E basicamente o que tem aqui, né? São 3 pastas. Leitura, mínimo, opcional. Então, o que é o mínimo aqui? O mínimo é a solução, é o resultado pronto para cada um desses 18 exercícios aqui. É literalmente a resposta. Tenta não olhar a resposta, né? Faz, nem por mais que esteja muito difícil, dá um jeito de fazer sem olhar a resposta, né? Mas depois que você conseguiu, ou que você realmente está aí quase desistindo, falando, nossa, eu não quero nem saber mais de programação, eu desisto, né? Aí você olha a resposta e tenta interpretar o que é aquele código, por que você não conseguiu chegar naquela solução, enfim, né? Quando você terminar também, olha aquele código, porque talvez você tenha feito de um jeito diferente da solução. E os dois estão certos. Não existe só uma forma de resolver um problema com programação, certo? E vai ser uma oportunidade para você ver uma rota alternativa, um jeito de resolver aquele problema que você não pensou. Você pode ver aqui na própria solução aqui da média, eu coloquei aqui também uma outra forma de você fazer uma parte do exercício, né? Aqui também tem alguma outra. Você pode formatar diferente, né? Você tem aí algumas possibilidades diferentes. Então, você olhar uma das respostas possíveis, que foi a resposta que eu organizei aqui para você, vai ser muito frutífero, certo? Mas além desse pasta mínimo aqui, eu coloquei uma pasta de leitura também. O que é essa pasta leitura? São outros códigos aqui de exercícios que não estão lá no background, certo? Então, se você está aí com uma vontade irresistível de olhar a resposta, por que você não olha a resposta para um exercício que não é o exercício que eu separei? Não é verdade? Então, por exemplo, média 2, que é o exercício que eu separei. Por que você não olha o média 1 e tenta entender o código dele? Então, é o 1005, né? Então, a média 1 é desse jeito. Se eu estou vendo que a média 1 é desse jeito, né, e eu olho o exercício, compreendo ele, e olho a solução, né, posso fazer alguns experimentos dentro. É bem legal essa ideia também, né? Pega um projeto e tenta quebrar ele. Isso aí é uma ideia interessante também, né? Modifica o código um pouquinho e vê o que mudou do resultado, né? Mas enfim, isso aqui são outros códigos para você dar uma olhada, você tentar entender, né, uma forma diferente de fazer as coisas, dar uma olhada em comandos que existem no JavaScript, visto de uma perspectiva real, né? Eu estou estudando lá quais são as coisas que eu consigo fazer com o JavaScript, mas tem uma teoria, por isso que eu falei que a teoria nem sempre é tão legal, né? A teoria do for, poxa vida, eu entendi o que ele fala aqui de como fazer um laço de repetição, como usar o for, mas eu quero ver isso em contexto, né? 1030, então, por exemplo, se eu vejo aqui esse contexto do 1030, vamos colocar direto aqui no URL, né? A lenda de Flávio Joséfos. Eu vejo aqui que um negócio aqui bem doido, né? Olhando a imagem dá até um susto. Mas eu vejo uma coisa que pode ser resolvida com o for, né? A gente vê as coisas em perspectiva, é sempre mais interessante que ver elas isoladas, só teoricamente, né? Enfim, então tem uma pasta aqui para você ler, para você ver aí, ter uma noção de como estruturar seus códigos. Uma segunda pasta aqui, que é a solução realmente dos exercícios que eu sugiro que você fazer. Opa! E uma terceira pasta, para que eu peguei essa terceira pasta? É aqui um número de exercícios a mais, né? Você terminou o mínimo aqui e falou,
Legal, parece que eu melhorei, mas eu quero fazer um pouco mais, né? Às vezes você gostou disso, ou você fez, mas não se sente muito confiante, fez, mas alguns não deu certo, então falou assim, eu vou fazer mais alguns, né? Então tem aqui algumas outras, separei mais algumas outras sugestões de exercício, porque de novo, são 14 páginas de exercícios aqui no Bcrowd, né? Cada página tem aqui, 20? Não sei, não vou contar, mas é mais ou menos 20, né? 15, 20 exercícios. Então, vezes 14, 280. Como que você vai escolher entre 280, né? Eu já fiz esse trabalho por você, então estou te indicando fazer mais esses aqui, se você sentir que precisa disso, né? Não necessariamente. Faça os 18, né? Para finalizar, faça os 18 e você vai ter um grande salto de habilidade, de lógica, de programação, beleza? E de novo, pode fazer com outra linguagem de programação, mas se a gente está falando de desenvolvimento web, né? Eu acho que não faz muito sentido fazer em outra linguagem de programação, não, beleza? Então é mais ou menos isso. Gente, dá o like aí no vídeo, entra aí no nosso site irmãos.dev, tem as outras redes sociais, algumas a gente não tá postando nada lá, né? Mas segue a gente em todas. E se você já tem aí alguma habilidade de programação, esse vídeo que não era exatamente para você, mas você tá aqui, né? Tem também o Clube de Desenvolvimento, Mural. Então, uma forma aí de você conseguir uma experiência para entrar no seu currículo também, né? Enfim, galera, acompanhe as lives, segunda a sexta, a Dani geralmente de manhã e de tarde, e eu na hora do almoço, beleza? E é isso, um abraço, até mais.